Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você está assistindo ou ouvindo aí. Esse é o podcast Na Montanha, o seu podcast semanal. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito, mas muito especial. Ele é professor de educação física formado pela Universidade Mogi das Cruzes, possui pós-graduação em psicanálise do século XXI pela FAAP. Além disso, ele é psicanalista e especialista em terapia da Revolução das Virtudes, formado pelo Instituto Eduardo Casarotto. Também é especialista em pedagogia do movimento humano e pedagogia do esportes, ambos pela Unicamp, e é especialista em administração e marketing esportivo pela Universidade Gama Filho. Atua profissionalmente como psicanalista, personal trainer, palestrante, professor e escritor. Criou os seguintes programas e cursos. Programa de preparação de corpo inteiro, que combina psicanálise e esporte na busca da saúde plena do corpo e da mente. Curso Performance, que une a psicanálise e o esporte para profissionais do esporte e da saúde mental. Curso Ensinando as Mentes, que combina psicanálise e esporte para professores de educação infantil, ensino fundamental 1 e fundamental 2, ensino médio e universidades. Curso Jogo Interno, que combina psicanálise e esporte na saúde mental dos filhos atletas e aborda a responsabilidade dos pais e técnicos. É apaixonado por tecnologia e comunicação e é produtor do podcast dos canais Escola Cast, Pedala Cast Brasil e Guia do Emagrecimento. Eu estou falando de Anderson do Prado Pinduca. Seja bem-vindo, mestre. Nossa, Zulu, quanta coisa aí, cara, tá louco. Cara, que feliz estar aqui com você, trocando essa ideia. Eu fiquei muito, mas muito contente, primeiro, quando você me disse que colocaria aí no mundo esse programa com um nome tão original como nós estávamos falando, que é o Na Montanha. E eu falei que não precisa explicar, já disse tudo, é na montanha onde eu te conheci, é na montanha onde nós desenvolvemos uma amizade aí de irmão, eu tenho um amor por você, um amor de irmão, já te falei isso várias vezes. E ser convidado, cara, para trocar uma ideia aqui e falar do que eu amo, que é a psicanálise, que é o esporte, que é a saúde mental e a saúde física, me faz muito feliz, cara. Eu tô aqui muito contente, eu tô explodindo de alegria aqui, quero compartilhar com você, com os ouvintes, né, com todos que estão nos acompanhando, um pouquinho dessa trajetória e como hoje eu estou olhando, né, para atividade física, para atividade de saúde mental, como eu estou olhando para o ser humano. Obrigado, cara. Obrigado, só tenho a agradecer. Eu sou seu fã, mano. Na verdade, quem tem que agradecer muito sou eu. Porque você, na verdade, tem me ajudado tanto em várias áreas. E você é uma das pessoas que me incentivou, me ajuda muito aí como na produção, nos bastidores do podcast, me dando as dicas, me assessorando ali no que eu preciso. Então, eu acho que você é mais do que um irmão para mim. Falaram para eu não trazer muitos amigos aqui, né? Eu não tenho trazido amigos, não. Tenho trazido pessoas realmente que fazem parte do meu coração e você é uma das pessoas que faz parte do meu coração. Como você sempre diz nos cursos, eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer eu te amo. Porque você é uma pessoa que conseguiu aí me levar para os caminhos que eu jamais esperava conhecer. Eu quero começar com uma frase, o nosso bate-papo. A vitória é o único lugar que nos oferece a oportunidade de cair. Me diz, Pinduca, por quê? Olha, Zulu, esse começo já é um começo intenso, hein, cara? Começo bom, eu adoro essa frase. Na verdade, Jorge Forbes traz isso, né? Uma fala também do Luc Ferry, que Jorge Forbes diz exatamente isso, né? Que quando nós atingimos o teto, né? Quando nós somos os vitoriosos, só existe um caminho, uma direção, que é a queda. Ele fala sobre o êxito, sobre o sucesso, sobre o destaque. As três palavras, elas nos levam para o cair. Então, quando eu hoje trato de um atleta, seja ele uma criança, um adolescente em formação,
ou um atleta profissional, Zulu, seja de qualquer modalidade, eu tento levá-lo para esse lugar, que depois do teto, depois do título, em algum momento ele vai cair. E a psicanálise ajuda a gente a identificar que a dor dessa queda, para muitas pessoas, ela é insuportável. Insuportável devido à representação que tem a vitória para essa pessoa, que aquele título tem para a pessoa. E não é uma representação apenas das pessoas que estão na torcida, principalmente da representação para as pessoas que estão no lugar transferencial de pai, de mãe. Psiquicamente a pessoa vê no técnico, num amigo, numa torcida, a representação paterna. Então a derrota para ela é decepcionante. É como se ela estivesse, na verdade, maltratando aquele que ela ama, ou decepcionando aquele que ela ama. E nesse lugar ela se frustra muito, ela sofre muito. E muitas pessoas que chegam ao título depois têm grande dificuldade de retornar. E não é por falta de conhecimento técnico, de condição física ou tática, porque isso quem chegou lá porque tem seu mérito. É, na verdade, porque ela se auto-sabota. Ela não quer mais, inconscientemente, chegar naquela posição, porque o que vem depois é insuportável. Então, essa frase ela já nos joga para o centro, né, dessa conversa entre o atleta, a vitória e as representações psíquicas que uma derrota pode causar na vida de uma pessoa. Certo, Pinduca. Então podemos dizer que a psicanálise ela nos aponta o que é real. Ela não faz ali uma ilustração, ela nos dá um caminho com as possibilidades que realmente você pode encontrar ali na frente, é isso? A gente que vem do esporte, eu estou há quase 30 anos, né, vivendo profissionalmente do esporte. Antes disso eu já era atleta, então eu convivi muito, Zulu, com fragmentos da psicologia positiva. Nunca foi um trabalho específico de psicologia, de saúde mental. Eu nunca tive isso em nenhum lugar que eu passei. Mas os fragmentos eles estavam ali. Qual é o fragmento da psicologia positiva? Para frente, vai que dá, levanta, se caiu, o suor faz parte, o sofrimento faz parte, a dor faz parte, dê o próximo passo. Nós fomos encampados por isso no esporte. E a psicanálise é o oposto disso. Eu tenho falado bastante de um exemplo que eu adoro, que é o seguinte: na beira do abismo, o próximo passo é a queda, é a morte. E a psicologia positiva, né, o que vem encampando o esporte, na psicologia do esporte, é o próximo passo. A psicanálise, em oposto a isso, ela vai fazer algumas perguntas. A primeira delas é: como que você foi parar aí? Olha onde você está. E quando você identifica esse lugar, ela vai falar: agora você escolhe para onde você quer ir. E pode ser para frente, pode ser o próximo passo, mas consciente, um próximo passo que você escolheu e não que alguém te direcionou naquela motivação maluca do esporte. E essa motivação maluca, ela ganha jogos, ganha campeonatos, só que ela destrói a vida de muita gente. O Jorge Forbes, numa das aulas, lá na FAAP, ele deu um exemplo sensacional. Ele, a contragosto de um amigo que era presidente de um grande clube, convidou ele para fazer um trabalho. Ele não citou qual era esse clube, mas ele disse que quando ele entrou no vestiário, ele topou dar uma ajuda, e quando ele entrou no vestiário, ele estava lá escutando a preleção, de repente, é muito comum isso no ambiente de futebol, quem joga futebol vai se identificar, você faz um círculo, todo mundo se abraça, e de repente começou, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E ele foi arregalando o olho assim, ele foi olhando aquilo de um jeito, ele falou: meu Deus. E falar meu Deus foi interessante. Quando ele fala meu Deus, é no seguinte aspecto: esses caras vão matar os outros. Porque isso aqui está evocando o quê? Esse Pai Nosso, ele é pai de quem? Porque alguém não é filho dele, não.
Então ele ficou impressionado como aquela energia dessa psicologia positiva chega e toma, de fato, a mente, o corpo do atleta. E eu, como atleta, eu vivo isso hoje, só que hoje eu faço uma interpretação diferente. Mas quantos jogos, quantas corridas eu não fui fazer, né? E que nessa preleção aí, quando eu entrava, eu tava explodindo, cara. E tava explodindo para jogar, para ganhar, para dar butinada no outro, trombar com o outro, ganhar a qualquer custo. E isso hoje eu vejo que é muito destrutivo para o ambiente esportivo, é muito destrutivo para o ser humano. Eu tenho uma implicação, né? A gente parte, né, nesse olhar da psicanálise do século XXI, a gente parte lá do Freud explica para o Freud implica. Então a gente sai de uma explicação para uma implicação. E essa implicação hoje é: qual é o elemento mais importante de um jogo, de uma competição? Nós estamos falando aqui de corrida também, já que nós estamos aqui na Montanha Podcast, e eu organizei eventos de corrida por muitos anos, por 16 anos. E aí, o mais importante de uma corrida, Zulu, é o seu adversário. E é como na psicanálise, nós só existimos porque o outro existe. Eu preciso do outro para existir. E quando eu estou numa corrida, estou num futebol, estou em qualquer modalidade esportiva, eu só existo se existir um outro para que eu consiga me sustentar. Que sentido faria não ter adversário, cara? Que sentido faria eu não correr com alguém ali para tentar superar um outro? Então, nesse princípio, né, de identificar o outro como um ser humano, né, de identificar que eu preciso respeitar esse outro e reconhecer que eu posso compartilhar meus sentimentos com o outro, eu transformo qualquer esporte. E mais do que isso, eu transformo qualquer ser humano. É esse discurso de o esporte, o importante é competir, o importante não é ganhar, ele fica muito superficial. Todo atleta, que é atleta de fato, o importante é ganhar, não é competir. Agora, para ganhar, é o que eu disse, esses 3 elementos: reconhecer o outro, respeitar o outro e compartilhar com o outro. Para ganhar, às vezes eu vou ter que perder, às vezes eu vou sofrer a derrota. Mas quando eu entendo que do outro lado também tem um ser humano que abriu mão, que treinou, que se dedicou e que às vezes legitimamente ele merece muito mais a vitória do que eu, dadas as circunstâncias da vida de cada um, eu começo a entender que faz parte, cara. Faz parte enfrentar, querer ganhar. E se eu for correr com você hoje numa competição, é claro que eu vou querer vencer o Zulu. Não tenha dúvida disso. Mas a gente vai estar juntos. Nós vamos chegar lá, se abraçar, e eu vou dizer: cara, tentei de novo e não consegui. Mas tô aqui, ó, tô com raiva, mas daqui a pouco isso passa. Mas o mais importante, que a sua vitória hoje, Zulu, é a nosso compartilhamento, cara. Sair dali e ser amigo, e trocar uma ideia. Então, isso é um pouco, né, do que hoje eu acredito nesse ambiente esportivo, nesse ambiente de corrida, né, que a gente tem muito a aproveitar desse ambiente, né, com o olhar da psicanálise do século XXI. Mas tem que ser nessa direção. Legal. Eu tô aqui olhando para você e lembrando do curso Performance, Psicanálise, Esporte, e pensando em vários colegas de profissão que por algum motivo não quiseram ter a oportunidade de fazer o curso e aí hoje teriam um pensamento um pouquinho diferente. Quando você fala de adversário, quando você fala dos 3 elementos, do respeito, da valorização para você poder chegar à vitória, que passa por tudo isso, essa construção, a psicanálise, ela deixa ela realista e muito mais fundamentada para que você percorra o caminho de sucesso. E o caminho de sucesso não quer dizer que é o pódio. É isso que a gente aprende. O caminho de sucesso é você desempenhar na sua mais alta performance, mas a psicanálise nos ensina que o autodesenvolvimento, que você como ser humano, se autodesenvolvendo, você será capaz de chegar no seu objetivo. E qual que é o objetivo? Muitas vezes é curtir a jornada.
Muitas vezes é estar ali compartilhando com um amigo a trilha e não tendo ele como inimigo. Eu acho que isso é o mais importante. E quem tiver a oportunidade, depois de fazer o curso do Pinduca, eu fiz 4 módulos, estou esperando aí para fazer novamente. É um curso sensacional. Você vai mudar a sua mentalidade, você vai pensar de uma forma diferente, você vai começar a olhar para as pessoas como ser humano mesmo, como pessoas de verdade, e entender o porquê. Eu vou entrar aqui, eu vou me alongar um pouquinho, mas eu estou lembrando de várias situações e eu tenho que contar para as pessoas para que elas possam saber. E você vai me falar depois o que a psicanálise diz sobre isso. Eu passei um treino terça-feira para uma aluna e ela fez parte do que eu pedi, parou o relógio, tirou a foto e me mandou que havia feito treino. Depois ela continuou, fez o dobro do que eu tinha pedido. Se fosse em outro momento, eu teria abordado a aluna e teria dado uma bronca. Eu parei, pensei, falei, o que levou ela a fazer isso? Por quê? O que eu estou representando para ela? Por que ela teve que omitir ou mentir para mim? E depois, no final, eu pensei assim, de repente, os 16 km é o que ela precisava para ser feliz, naquele dia, naquele momento. Então, o curso Psicanálise e Esporte me ensinou muito a tirar esse julgamento. Independente da minha profissão, independente do que eu faço, olhar para o ser humano e tentar ajudar ele, e não somente julgar. Eu queria que você me falasse sobre o olhar da psicanálise, o que leva uma pessoa, de repente, a ir para esse lado. Bom, primeiro aqui para os psicanalistas, né, de plantão aqui, que são apaixonados por esporte, que tem que ficar bem claro, né, Zulu? A psicanálise é uma ciência que cuida do ser humano. A psicanálise não vai dizer para você fazer exercício, para você se movimentar. Então, quando eu trago psicanálise, é um estudo, é uma forma de tratamento psíquico através da fala, através da escuta, através de uma análise. Por isso, psicanálise. O que eu fiz com isso, né? Como eu já tinha uma jornada de mais de 20 anos no esporte, eu entendendo que todo o sistema humano, né, sistema fisiológico, funciona melhor com a movimentação corporal. Eu não estou falando aqui de modalidades esportivas, estou falando de movimentação corporal, e o esporte é um lugar que a gente consegue se movimentar. Então eu trago essa aproximação das duas ciências para que a pessoa tenha clareza em optar, em fazer a sua escolha através de um olhar técnico da psicanálise e do esporte. O curso Performance, e só fazendo uma correção, não é que o Zulu fez 4 módulos, gente, entenda. Teve 4 turmas. Ele fez cada turma, tem lá 10 módulos. Ele repetiu os 10 módulos 4 vezes e foi sensacional, porque o curso, ele acontece, né? O curso ele se cria, ele tem uma linha, um fio condutor, mas ele acontece com as nossas trocas. As trocas de cada pessoa que chega ali com toda a sua vivência, toda a sua experiência. Então, por isso que o Zulu foi e volta sempre. E na 5ª turma, né? Eu quero falar depois do livro que eu estou lançando, eu quero lançar logo depois do lançamento do livro a 5ª turma do curso Performance. Porque o curso Performance, ele me veio assim com uma intensidade, né? Um desejo tão grande de colocá-lo no mundo, Zulu, porque eu, como personal, há quase 30 anos, eu também errei quando eu falei assim, eu sou terapeuta dos meus alunos. Eu passo 1 hora do dia com ele desabafa comigo e eu ajudo o meu aluno. Eu sou quase um psicólogo. E eu, depois de estudar a psicanálise, eu descobri o quanto eu estava errado, o quanto eu tomei de atitudes erradas, de palavras erradas, quando eu estava lá 1 hora caminhando ou compartilhando de algum exercício com os meus alunos. Hoje eu tenho certeza de que eu tenho tranquilidade para dizer, eu sou um psicanalista, um terapeuta, e até falo da clínica pública de psicanálise, onde a gente faz a terapia em movimento, caminhando, correndo,
ou pedalando. Mas quando eu não tinha esse conhecimento da psicanálise, cara, eu fiz muita coisa errada, Zulu. E aí, quando você traz o exemplo da sua aluna, que te omitiu uma parte do treino, e ao invés de você dar uma trombada, você acolheu essa pessoa, você tentou olhar o que não estava à primeira vista ali, né, na tua frente, porque ninguém faz. Nós sofremos sintomas, né? As nossas atitudes, o objeto, na psicanálise, o objeto não existe. O fato não existe. O que me leva a fazer isso? Ela treinou demais. Outros não treinam, né? Outros colocam o celular no bolso do amiguinho, o amiguinho corre e ele registra a corrida do amiguinho e manda para você. Então, tanto a negação quanto o excesso, ela tem uma raiz. Ela tem uma origem psíquica que leva você a isso. Quando você tem paciência, que você tem amor, que você tem escuta, mais do que tudo ali, né? Amor e escuta, para tentar ajudar essa pessoa, a primeira coisa é você ouvir. Por que você fez isso? Não tem problema, compartilha comigo. Naquele dia, 16 quilômetros era o que você gostaria, tá tudo bem. Um parênteses, quando eu olho só pelo prisma da ciência do esporte, tá errado. Porque você fez ali uma periodização, você tinha momento catabólico, você tinha depois o momento anabólico do treino, quer dizer, ela tinha que supercompensar. Então toda essa área eu também conheço e conheço bem, ela existe. Mas antes do catabolismo, do anabolismo, das questões fisiológicas, existe um ser humano que naquele dia ele tinha que correr mais e ele escondeu lá uma parte do treino só para não afrontar o técnico, mas ela foi correr. Então, como é legal hoje você caminhar numa direção, Zulu, e eu fico feliz com isso, olhando para o ser humano. E não tem problema nenhum naquele dia ela fazer 16. Qual é o foco? Qual é a finalidade? Quem é esse ser humano, né? Ela está buscando uma alta performance onde um segundo vai transformá-la na campeã olímpica? Ou ela simplesmente quer correr uma prova de final de semana que é parte do seu lazer? Né? Parte do lazer, o treinamento tem que ser parte do lazer. O dia da prova é o dia da festa. Né? Mas imagina, quantas pessoas eu ouço do esporte dizendo que tem que sangrar, tem que suar no treino, porque a festa é o dia da corrida e lá você tem que só colocar aquilo tudo que você sangrou. Não, cara. Luc Ferry é um filósofo que ele já foi, inclusive, ministro da Educação na França. Eu sou um apaixonado pelos livros, pelo conceito dele, e ele trata isso de uma forma muito linda, onde ele fala que o passado, nós não temos como interferir nele mais. Ele já foi. O futuro ainda não é. Se o futuro ainda não é, ele é incerto, ele não existe. Nós só temos um fragmento de momento para viver, que é o presente. Quando eu treino, eu estou no meu presente. Quando eu jogo, eu estou no meu presente. Quando eu entro numa competição, eu estou no meu presente. E eu trouxe isso para esse olhar da psicanálise do esporte, porque o esporte é um lugar, ou talvez até para algumas pessoas, um dos poucos lugares que a pessoa consegue viver o momento presente. E vamos falar aqui de corrida de montanha, que eu amo, adoro. Se você não prestar atenção no seu passo atual, quer dizer, naquele passo que está ali sendo executado, você tropeça num galho de árvore, num barranco, numa pedra, se enrosca num cipó, porque você corre na natureza. Então, a corrida nos traz para o momento presente. Por que tem gente que ama o esporte e não entende por quê? Porque é um dos poucos momentos que ela vive o presente. Quando ela sai do esporte, ou ela está ligada no boleto que vai vencer, ou ela está ligada no problema que ela não resolveu lá atrás e aquilo está gerando para ela um desconforto, um mal-estar. Então a gente sempre está navegando entre um passado e um futuro, e no presente ela não consegue se olhar. E nesse lugar, o esporte ele é sensacional. Não existe esporte que você que você consiga vivê-lo sem estar no presente. Não dá, não conheço. Legal, Pindoca. E parte da conversa foi o seguinte: você foi pontual quando você diz que ao olhar do treinador, ao olhar da ciência esportiva, ela cometeu um deslize. E aí eu falei o seguinte: você poderia ter me falado que você iria fazer
tal quilômetro nesse dia e eu teria ajustado a semana para você. Teria deixado você numa situação confortável. E eu quis demonstrar para ela que nós temos que ter uma relação de confiança. É um relacionamento. Treinador e aluno é um relacionamento. E esse relacionamento, eu preciso confiar no aluno e o aluno precisa confiar em mim. Ele não precisa esconder o que ele faz. Porque se ele não tiver confiança em alguém que está prescrevendo ali, cuidando do treino dele, ele não vai ter confiança em ninguém. E aí a pergunta, tem influência das redes sociais, essa motivação? Hoje, o que isso acarreta na vida das pessoas? Zulu, nós vivemos num sistema político, econômico, num capitalismo, onde o comércio, a venda é necessária, né? Segundo esse sistema que nós vivemos, se você não tiver lucro, você morre, né? Você não vai vingar. Então, a todo momento, a gente vive imerso nesse ambiente das mídias sociais, do quê? De venda, de exposição, de buscar um lugar através do ter. Então, quando a gente recebe isso 24 horas por dia, é óbvio que isso tem influência, sim. O que nós analisamos, né, quando estamos juntos com um atleta? É o quanto ele consegue se desvencilhar desta necessidade de aprovação do outro. Porque, por que a gente compra? Eu compro tênis bacana porque alguém vai olhar para o meu pé e falar assim, nossa, que tênis da hora. E isso é o quê? Pô, fui aceito por aquele grupo. Eu tenho um espaço naquele grupo porque eu tenho um tênis da hora. Ah, fui campeão, ganhei lá na prova que eu organizei provas amadoras, Zulu. Mas tinha gente que dava vida para ganhar a prova amadora. Por quê? Porque naquele meio social que ela vivia, no grupo de treino, na vila, no emprego que ela tinha, ela se destacava, né? Ela tinha ali um espaço diferente do que? De acolhimento, de reconhecimento. E quando você pega no histórico das pessoas, uma das grandes frustrações que nós temos é o abandono paterno, o abandono materno, e não é o legítimo do pai para o filho, o pai abandonando, é a percepção que o filho teve. Na psicanálise a gente olha e não existe o pai ideal, não existe a mãe ideal. Por quê? Sempre um filho vai desejar um pai e uma mãe ideal que não foi o suficiente aquilo que o seu pai e sua mãe lhe deu. Então é como se minha avó desse tudo pro meu pai, não foi o suficiente para ele, o meu pai desse tudo para mim, mas não foi o suficiente para mim, eu estou dando tudo para as minhas filhas e não é o suficiente para elas. Então, esse lugar, esse vazio, esse buraco, né, do insuficiente, esse lugar que a gente todo momento está desejando alcançar e não vai alcançar, ele é inalcançável, ele se reflete nessa relação das mídias, ele se reflete na relação mercadológica, nesse sistema que nós temos. Como seria muito bacana viver de uma outra forma, né? Onde nós pudéssemos de fato enxergar o ser humano, acolher o ser humano pelo que ele é, não pelo que ele tem. Então, pô, não tenho dúvida, cara. E eu lembrei de um assunto que vale a pena compartilhar aqui com quem está nos acompanhando. Eu sempre faço a seguinte pergunta. Eu sou esportista, eu gosto de correr, eu gosto de pedalar, gosto de jogar futebol, gosto de jogar tênis. E eu posto as minhas corridas. Você pode ir lá nas minhas mídias sociais, lá no @pinducaprado, que você vai olhar lá as postagens. E a pergunta para mim sempre é, eu estou postando isso com qual objetivo? E eu vejo sempre dois objetivos assim, bem polarizados. Se eu postar na intenção de que o Zulu veja o meu tempo e fale assim, nossa, o Pinduca está mais rápido que eu, e eu ter uma sensação que eu estou sendo melhor que você, que eu estou dando uma humilhada, esmagando você, mostrando para você que eu sou o fera e você é um merda, essa publicação, ela é lixenta, ela é ruim, ela é negativa, cara. Agora, a mesma foto, o mesmo texto, quando eu posto, e aí o Zulu olha para lá assim, pega aquele resultado perna mole, que eu chamo, né, de corrida lenta, e chama um aluno dele que também trabalha, que também tem filhos, que tem os compromissos, e fala assim, ó, chega aí, olha esse cara aqui, ó. Ele é que nem você, cara, ele trabalha, ele tem filho, tem família, ele arruma um tempinho para correr, e aqui o tempinho dele, ó. Essa postagem, ela é legítima, e é o que sai do meu coração. Quantas pessoas talvez eu consiga influenciar quando eu faço uma postagem da minha corrida? Como uma pessoa normal,
que separa um tempinho para praticar um movimento corporal. Então, isso tudo a gente vai entendendo com um autoconhecimento, com uma análise, que você tem condição de contribuir com o outro. Mas tá partindo da onde? Do meu coração, cara. Do meu desejo de contribuir com o próximo. Se eu preciso do outro para sobreviver, ajudar o outro a sobreviver faz parte. Então, quando você me traz essa pergunta relacionando as mídias, né, e o quanto isso influencia muito. E quanto menos conhecimento você tiver, mais você é influenciado por isso. Legal. Tô lembrando que você falou agora de postagem, de colocar lá o treino, de colocar a foto. Eu fui surpreendido no curso pela Mariana. Você lembra? Ela falou assim, eu comecei a correr montanha vendo você, Zulu. E eu tomei um susto quando ela falou isso. Ela falou assim, eu via suas postagens e falava, eu quero correr na montanha também. E a gente não sabe o quanto isso tem de positivo também, quando você coloca ali uma foto, um tempo, mesmo que seja um treino perna mole, como... Meus treinos todos perna mole, Zulu, não tem essa não, tudo perna mole. O meu também. Mas eu falo que a vida como ela é, 90% da realidade é essa aqui, a nossa realidade, né? A tropa de elite lá são 10% ali no máximo, menos, são poucos, menos. A maioria é perna mole, corrida perna mole. E isso, cara, eu aprendi com meu irmão. Meu irmão, ele é um apaixonado pelo ciclismo, ele se chama Lexon, o apelido dele é Tuca. E ele sempre falou isso, cara. Vou fazer um pedalzinho perna mole. Daí eu levei pra corrida, perna mole. E os exercícios que eu faço é tudo perna mole. O que quer dizer o perna mole, né, Zuru? É o real, cara. É aquilo que eu tenho pra dar hoje, né? Se o meu tempo hoje tá ali X minutos por quilômetro, cara, eu não tô preocupado se amanhã vai estar menos X ou se vai estar mais X. Eu faço aquilo que eu consigo fazer hoje. Se eu consigo correr 20 minutos, cara, eu não deixo de colocar meu tênis e dar uma corridinha. Porque o conceito, Zulu, é tirar esse rótulo, tirar os rótulos das modalidades esportivas. Nós vamos falar disso num próximo podcast, mas quando eu tiro os rótulos das modalidades, eu transformo qualquer modalidade em movimento corporal. O movimento corporal que eu me adapto, que eu consigo fazer. E do meu jeitão. E não tem problema nenhum. Quando você está com alguém que corre mais... Se o cara é teu amigo, ele reduz a velocidade e vai correr junto com você. E assim que funciona quando você vai correr com alguém que está num nível diferente do seu. Você cede um pouquinho para estar junto com a pessoa. E eu aprendi isso, Zulu. Eu corri 8 São Silvestres. A minha primeira foi em 1997, quando o Emerson Zerben ganhou como um brasileiro a São Silvestre. E as primeiras São Silvestres eu corria para chegar no meu menor tempo. Então eu sempre fui com um aluno ou com algum amigo e quando eu chegava na São Silvestre eu ia correr o meu tempo. E um dia eu levei meu irmão, o perna mole, o Tuca, para correr comigo. E aí, cara, eu cheguei muito antes dele e eu tinha cumprido o que eu havia pré-determinado nos treinos, aquela conversa toda da ciência do esporte. E ele chegou, cara, tão feliz, mano, mas tão feliz. Eu falei, o que você tava fazendo, velho? Você tá louco? Nós só corremos. Ele falou, não, mano, eu corri junto com os caras do bombeiro. Você já foi na São Silvestre, você deve saber, os caras correm 15 quilômetros cantando, se divertindo. Eu corri atrás junto com os caras. E aquilo lá deu uma energia, cara. Nossa, eu vim de boa e ó, curti demais. Naquele dia, eu entendi que correr uma São Silvestre não é reduzir seu tempo, cara. Não pode ser. É você aproveitar, é você estar junto com quem você ama. Eu corri com meu irmão, que eu amo, mas não corri junto. Depois daquele dia, todos os alunos, amigos que eu levei, eu sempre combinava correr com alguém, correr junto com alguém. Porque lá não é uma prova de tempo. Você não vai ganhar a prova, não tem jeito, cara. Você vai só correr. E quem quer correr tempo, não vai correr São Silvestre, vai correr outras provas. Então eu entendi naquele dia que você abrir mão, né, daquela teoria do esporte para conviver é muito mais divertido. E eu também vivi experiência mais recente, e eu saía para os meus treinos, antes dessa jornada da psicanálise, e eu tinha um objetivo, chegar, né, de acordo com aquilo que eu havia treinado. Então, se eu me encontrasse com você num percurso,
eu cumprimentaria você, falaria um oi, dava um grito ali, não passava batido, não passava. Mas eu não ia correr junto com você ali mais devagar que eu, porque você ia me atrapalhar. Esse era o meu conceito de treinamento, conceito de esporte. Hoje, se eu me encontrar com você, cara, numa trilha, numa rua, e você estiver mais devagar do que eu vou fazer uma parte do percurso correndo com você, pedalando com você. Por quê? Porque nós estamos aqui, cara, para conviver. Conviver é um exercício difícil, né? Quantas famílias se acabaram com a convivência por consequência do Covid, né? Tiveram que ir para a mesma casa, conviver e no convívio, filho batendo em pai, pai batendo em mãe, mãe brigando com criança. Então, conviver é difícil. E eu aprendi isso, que eu tô aqui nessa passagem, cara, é para conviver, é para compartilhar. Então, se eu tô correndo, encontro com você, mano, eu desencano do tempo, desencano daquilo que eu tinha planejado para treinamento e vou correr com você. Esses dias tem um grande amigo que pedala, né, chamado Márcio Tagiri, e eu saí para pedalar, cara, eu tinha um tempo X para fazer um percurso, me encontrei com o Márcio Tagiri e com a esposa dele. Na hora, eu falei, acabou meu tempo, acabou tudo, eu quero mais curtir essa amizade. E nós fizemos 1/3 do que eu havia programado juntos. Pedal perna mole demais, trocando ideia, colocando em dia, porque fazia tempo que a gente não conversava, colocando em dia as nossas conversas. E depois que eu deixei eles em determinado ponto, segui a minha pedalada. E eu cheguei em casa feliz, porque fazia tempo que eu não falava com o Márcio Tagiri. Então, isso hoje faz muito sentido. E eu acredito nisso, que pode fazer sentido para a maioria das pessoas. Só que isso não está na página 2, na página do treinamento, na periodização. Isso está na página 1. Quando você diz que foi tentar entender o que estava acontecendo com a sua aluna, é a página 1. A página 2 era só dar um esporro na menina, xingar e reclamar. Coisa que técnico adora, né? Treinador adora fazer. Então, essa é a página 2, cara. E hoje eu estou partindo, né, nesse curso Performance, a levar esse conhecimento para os profissionais da área do esporte, que é a página 1. O que me leva a estar ali? O que eu levo para casa quando eu termino um treino, que eu deixei de correr junto com você 2, 3 quilômetros num encontro que o destino, num encontro que Deus, num encontro que energia, que uma luz trouxe para mim. Então hoje faz muito mais sentido eu compartilhar um momento quando eu encontro alguém na minha corridinha ou na minha pedalada. Legal. Lembrei agora, ontem eu fui dar uma aula e foi até uma aluna que você indicou, a Lucy, a dona Lucy, um abraço para ela. E eu falei, e aí, vamos fazer exercício? Ela falou, hoje eu não quero fazer exercício, eu quero conversar. E você sempre me escuta. Eu falei, tudo bem, então nós vamos conversar. E ficamos ali mais de 1h30 conversando. Muitas vezes a pessoa não quer correr, não quer pedalar, não quer nadar, não quer fazer musculação. Ela quer um acolhimento. E a gente precisa entender que isso faz parte do processo, faz parte da jornada, né? Porque na faculdade nós somos ensinados a treinar, a dar treino. E os 6 meses de psicologia não foi suficiente para entender o outro, para entender o ser humano. E graças a Deus tem alguns cursos aí, né, que nos ensina bastante. Eu tive a oportunidade de receber o seu livro, eu acho que em primeira mão, porque ainda não está impresso, mas eu já tenho ele impresso. Você já imprimiu, antecipou já a publicação. Eu tenho ele impresso e está sensacional. Eu queria que você falasse um pouco mais, eu tirei esse fragmento aqui do livro. Mesmo fazendo tudo certo, pode dar errado. Você fala isso no seu livro, eu queria que você falasse, porque a gente vem de uma vivência que hoje eu ia falar isso para a aluna. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Aí eu lembrei do livro, eu falei assim, e se der errado? Ela tem que estar preparada, né? Não que você vá pensar de forma negativa, mas existe a possibilidade de dar certo e existe a possibilidade de não dar certo. O que você me diz, Pinduca? Zulu, Luc Ferry, ele diz que não existe uma felicidade plena. E quando a gente ouve isso, a gente está tão habituado aos livros de autoajuda.
O Jorge Forbes é um cara que eu adoro, sou um apaixonado pelo trabalho dele. E ele diz que a autoajuda dos livros, né? Então o livro deveria ajudar o autor, que foi quem escreveu, a autoajuda. E o Luc Ferry traz esse olhar também num livro que ele fala até as 7 maneiras para ser feliz, como uma sátira a isso. Por quê, Zulu? E por que eu escrevi essa frase, cara? Eu escrevi essa frase porque quando nós fazemos tudo certo, Zulu, tudo certo, na busca da felicidade, você pode até alcançar aí riqueza, fama, enfim, bens materiais. Se você tiver com tudo isso redondo, tudo isso maravilhoso, para um atleta, se ele tiver feito a sua nutrição, o seu descanso, o seu treino corretamente, tudo certo, não depende dele. Não depende exclusivamente dele. Porque se nesse lugar, vou dar um exemplo simples, se minha filha estiver doente às vésperas de uma competição, onde eu fiz tudo certo, onde a minha vida pessoal tá legal, minha vida profissional tá legal, o meu casamento tá bacana, se minha filha estiver doente, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado porque eu não vou ter a cabeça livre para praticar o meu esporte, para ganhar a competição. Se eu treino, faço tudo certo, Zulu, e eu reconheço o meu adversário como um outro ser humano que também treinou, que também abriu mão de um monte de coisa, que também sofreu, e que naquele dia ele está melhor do que eu, vai dar errado. Não dependeu de mim. Ele estava melhor naquele dia. Então, entender que mesmo fazendo tudo certo pode dar errado, é como eu falei agora recentemente para um grande goleiro, um garoto que hoje está no Taubaté, o Bruno Donha. Eu falei assim, vou te falar uma coisa, parceiro, você vai tomar gol. Ele falou, como assim, mano? Eu venho aqui para cuidar da saúde mental, você fala que eu vou perder? Você vai tomar gol, porque você escolheu ser goleiro. Você vai entrar debaixo daquelas 3 traves ali, dos 3 pau, como dizem no futebol, e a bola vai passar em algum momento. Faz parte da função goleiro. E isso é sua responsabilidade. Não é sua culpa. Culpa é se você entrar lá e falar, eu vou deixar a bola passar. Aí é culpa. Você teve a intenção de. Agora, se você tentou e não pegou, é sua responsabilidade, filho. Vamos para frente. Então, quando eu falo que você pode fazer tudo certo e dar errado, o que é dar errado? É não atingir o ideal da vitória, de não tomar o gol, né, de não cumprir um tempo pré-determinado para uma prova de corrida. Isso é não dar certo. E não dar certo é possível, cara, mesmo fazendo tudo corretamente. E recentemente, o Ximenes, ele publicou um livro, ele trabalha com futebol, Felipe Ximenes, um abraço para ele, um grande amigo da minha esposa, e ele mandou um livro para nós, e no livro ele fala exatamente isso, né, que às vezes fazendo tudo certo pode dar errado. Ele usa uma outra frase, mas a conotação é a mesma. E aí eu não conhecia esse livro dele, não conhecia esse conceito dele, e coincidentemente eles estão juntos, assim, eles estão pareados, porque esse cara tem uma grande experiência no esporte, né, no esporte de alto rendimento do Brasil, e ele percebeu também, de certa forma, que mesmo fazendo tudo certo, pode dar errado. Legal. Pinduca, eu tô lembrando aqui, quando eu passei lá contigo, que eu passei por aquele processo e você me ajudou muito, né, na questão da terapia, eu lembro que a situação era comer demais, né? E ali eu tinha uma situação. Treinar demais é saudável? Não, nunca. Os extremos, eles são difíceis, né? Os extremos, a polarização, Zulu, ela nos leva para um lugar negativo, né? Nós acabamos de viver aqui um momento político, né? Estamos ainda no momento político do Brasil de polarização. Nós estamos tendo um sintoma que o Jorge Forbes traz como a violência inusitada, né? Filho que mata pai, mata mãe, mãe que briga com não sei quem, que é uma violência por polarização. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente leva para um extremo,
voltado para sua pergunta do esporte, que eu não treino, não faço movimento corporal nenhum, vai faltar, é prejudicial. Lógico que é, o corpo precisa do movimento. E quando eu levo para um outro lugar, que é o lugar oposto, em treinar demais, eu também tenho consequências. Quantos amigos aí que estão com lesão, tendo que fazer cirurgia, tem rompimento de ligamento, tem fissura óssea por estresse. Por quê? Porque treina demais. Então entender isso, que aí vamos lá de novo, né? Qual é a representação do treinamento para você? Não é... Aí a ciência ajuda também. Não é quanto mais melhor, né? Você precisa descansar. Eu vou retomar, mas tive um exemplo que cabe nesse momento de um aluno. Ele tinha sido um aluno de personal por vários anos, ele deixou de fazer por um período, de repente ele aparece e diz assim: Pinduca, eu preciso da sua ajuda, eu vou correr a meia maratona do Rio. Eu falei, pô, bacana, cara. É daqui a 3 semanas. Eu falei, 3 semanas? Que bom, você está correndo quanto? Já estou correndo 10. Meia maratona, para quem está ouvindo e não conhece, é uma distância de 21 quilômetros. Exato. Aí eu falei, beleza, então você tem 21 dias para correr 21 quilômetros partindo dos 10. E aí ele falou assim, você acha que dá? Aí eu falei para ele assim, olha, vamos ver se você vai ter tempo suficiente para descansar. Ele arregalou um olhão, falou assim, mas como assim descansar? Eu venho de alguns profissionais que falaram para mim que eu tenho que ter tempo para treinar. Os caras perguntam para mim se eu tenho tempo para treinar. E aí você vem me perguntar se eu tenho tempo para descansar. E eu disse exatamente isso. Por que descansar? Porque nesse período de 21 dias, ele teria que fazer alguns treinos mais longos para tentar aproximar um pouco a distância da meia maratona, mas seria importante ele descansar. Então, se eu treino um dia, nós vamos descansar 2, 3 dias para voltar a treinar. Então, em 21 dias, nós teríamos 7 treinos, mais ou menos, 8 treinos. E ele falou, mas só isso? Eu falei, não era só isso. É que eu tinha que dar um estímulo para que ele pudesse depois descansar e supercompensar. Mas não era todo dia treinar. E ele estava na direção, quando ele chegou em mim, nesse momento, treinando todo dia. Porque falaram para ele que ele tinha pouco tempo, ele tinha que treinar muito. Então a sua pergunta, treinar muito é ruim? É óbvio que é ruim. Não tenho dúvida disso. Agora, vamos parar para analisar, né? Por que eu treino tanto? O que eu estou buscando nesse treino? É uma fuga ou uma autopunição? Exato, cara. Pode ser a fuga, pode ser uma autopunição, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu não estou aqui condenando quem corre grandes distâncias, tá, Zulu? Mas eu estou dizendo para você que um ultramaratonista, ele convive com sofrimento, ele convive com dor. Você já correu, não existe alguém que fale assim, eu corri 50, 100, 200, 300 quilômetros e foi legal. Tô pagando a conta ainda das provas do ano passado. Irmão, não tem, gente, não tem. Se você é ultramaratonista, você sofre. E isso te dá algum prazer. Freud traz uma colocação que é: nós nos aproximamos do prazer e nos afastamos do desprazer. Se você estivesse no desprazer, você não correria essa distância. Então o sofrimento te proporciona prazer. Como que a psicanálise pode te ajudar a entender isso? Como que a psicanálise pode te ajudar a entender que fazer demais também é uma neurose? Ou pode ser uma neurose? Ou que é consequência de algum trauma? De algo que você está buscando tamponar, que é intamponável. E eu falo porque você começa a correr 5, passa para 10, aí você está nos 15, vai para o 21, se arrisca nos 30, quer fazer a maratona, fez a maratona, você já fala, não, mas tem uma de 50 ali que dá. Dos 50 tem 75, a galera desce a serra, né? Para nossa região aqui, Mogi das Cruzes, onde eu resido, e aqui em São Paulo, é muito famosa a prova Bertioga Maresias, o cara vai para lá, daqui a pouco ele está fazendo 75, 150, 300 km. E por que eu vou crescendo assim? Por que eu vou me colocando nesse lugar de sofrimento? Isso é legal, a análise pode te ajudar. Um analista, ele não faz a sua análise, ele ajuda você a fazer a sua análise. E cada um, como ser humano singular que somos, indivíduos, por isso individual, únicos, nós temos os nossos motivos.
sejam conscientes ou inconscientes. Então, treinar demais, Zulu, pode ter um grande problema, sim. Psíquico, porque o fisiológico, o físico já tem. Vai doer, vai dar lesão, mas psíquico pode ter, sim, uma grande influência aí. Eu ia perguntar o treinar de menos, mas é no próximo episódio. Então nós vamos falar no próximo episódio aqui, na próxima oportunidade que nós tivermos para falar sobre treinar de menos. Isso é muito legal, né, Pinduca? A gente falar sobre o treinamento. Aqui não tem nenhum julgamento, né? Nós não estamos julgando ninguém, mas fazer umas análises é importante. Por quê? E eu sempre faço uma analogia, no meu caso, com a comida, né? Por que que eu comia tanto? Por que eu comia sem fome? Qual é a necessidade? Por que essa punição, essa fuga, né? Esse prazer, porque também eu sentia muito prazer. Sentia prazer. Então eu vou comer mesmo sem estar com fome. O lance da comida, Zulu, ele está muito ligado à primeira infância, à primeira fase, que a gente chama de fase oral. É onde a criança está ali do 0 a 1 ano e meio, onde ela tem o peito materno, né? O seu maior prazer e a sua necessidade de sobrevivência é o peito materno. E ali tem o alimento, ali tem o afeto, ali tem o toque, ali tem a sucção, ali tem a boca. Então, quando nós estamos falando do comer, o comer ele é prazeroso não só por uma necessidade de suprir a fome, mas é porque ele nos leva para esse lugar do aconchego, do amor, do afeto, que era o colo da mãe. Então essa transferência, né, de muita gente se sentir bem comendo demais tem muito a ver com a fase oral. Qual foi a experiência vivida, qual foi o afeto percebido, o amor percebido. E como eu disse, a fase oral, por isso esse nome, está ligado à boca, né? Está ligado à mãe. Então, muitas vezes você entende por que você desconta na comida, né? Momento de angústia, momento de tristeza, momento de falta. E a comida te completa. E você não entende. Por que completa, cara? Eu sei que isso aqui demais vai fazer mal, mas eu não consigo. Isso me faz bem agora. E aí você entra nesse lugar de comer demais. E o problema não é o sabor da comida. O problema é o que está lá, né, do simbólico, aquilo que você traz da sua fase oral. Legal, Pinduca. Eu agora vou fazer aqui um agradecimento aos nossos apoiadores. O nosso técnico Igor Calazans. Isso, está aqui com a gente sempre. Eu quero agradecer o apoio da Autoescola Ideal, são 27 anos de comprometimento e respeito. A 2R ar-condicionado, para sua empresa ou para sua casa, ar-condicionado é com a 2R. A LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. Pinduca, nós estamos quase encerrando aqui esse episódio, mas eu quero pedir aqui para você autografar. O Pinduca tem alguns livros, né? Esse aqui, o Manual do Gestor de Corridas de Rua. É um livro muito bacana. Vou pedir para você autografar ele, por gentileza. E fale sobre o seu próximo aí. Eu vou autografar com muito prazer aqui para você, Zulu. Muito obrigado. Quem quiser encontrar o Pinduca no Instagram é @pinducaprado. E tem o site www.andersonprado.com.br. Tem o canal do YouTube também. Tá aqui, Zulu. Obrigado. Tá autografado. Bom, o livro é o seguinte, Zulu, eu venho dessa área da gestão, então, como eu já disse, tem 2 livros, que um se chama Manual de Gestor de Corridas de Rua, né, hoje publicado pela editora Forte, nas grandes livrarias do Brasil, você encontra. O outro pela Hotmart, que é o Manual do Gestor de Corridas de Mountain Bike. E eu estou aí terminando um,
né? E na sequência de lançar um outro, que esse que fica pronto nos próximos dias aí, espero que até final de março, né, começo de abril, que se chama O Jogo Interno. Esse livro ele vai falar sobre a saúde mental do atleta e a responsabilidade dos pais e dos técnicos nesse contexto. E o outro livro é Se Você Sabe que o Exercício Faz Bem, Por que você não pratica? E é o próximo episódio. É o que nós falaremos no próximo episódio, já é um aquecimento aí para nossa próxima conversa. Se você sabe que o exercício faz bem, por que você não pratica? Você quer saber? Vai para o próximo episódio. Pinduca, muito obrigado por mais essa aula, né? Foi uma aula aqui e a gente estará disponível para quem quiser ouvir no próximo episódio, tá bom? Obrigado, Zulu. Obrigado a todos vocês que pacientemente aí cederam um momento, uma parte da vida de vocês, né, para ouvir, para compartilhar um pouquinho aqui da psicanálise do esporte. E espero você no próximo episódio, que daqui a pouco a gente já começa aqui a prepará-lo. Valeu! É isso aí, direto do Estúdio de Voz, na técnica Igor Calazans. Um abraço.